Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando, e está mesmo, viu? Jesus breve virá. Quero me apresentar, eu sou Lanter Lins, seu amigo e irmão em Cristo Jesus. Quero convidar você a ouvir o nosso programa, mas esse programa é super especial para pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Um grande abração do seu irmão em Cristo Jesus, Lanter Lins, trazendo para você uma palavra de bênçãos para a sua vida. Palavras de esperança. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, que está de braços abertos a nos salvar. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Jesus deu sua vida por você, por mim, por todos nós. Amados irmãos, venha para Jesus. Chegou a hora de você aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se crer e for batizado, será salvo. Mas se não crer, será condenado. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, é a palavra de Deus que está falando. Então venha hoje, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança. Sejam bem-vindos. Então esta semana nós estamos fazendo, esse mês nós estamos com a nossa programação super especial, a programação especial dos Salmos. É um mês inteiro nos 150 Salmos da Bíblia, viu? É importante que você venha comigo, não seja preguiçoso, tá? A palavra de Deus são bênçãos para a nossa vida. Nós não temos que ter preguiça para ler a palavra de Deus, para meditarmos, para orarmos. Então vem comigo, tá bom? Hoje nós vamos especial nos Salmos, a partir do Salmo 101, e a semana que vem ainda tem mais ainda, tá? Salmos 101, nós vamos hoje meditar nesse Salmo e continuando a nossa programação mensal. E vem conosco, tá bom? Para que você venha conosco, vamos meditar juntos, vamos ler juntos, vamos orar juntos, para engrandecimento do nosso próprio ser, porque o Senhor está aí nos dando a palavra, nos dando o entendimento, e é isso que nós precisamos para a nossa vida. Nós precisamos estar sempre 24 horas em comunhão com Deus, ok? Então vamos para os Salmos, a partir Salmo 101, pegue sua Bíblia e vem comigo. Cantarei a benignidade e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei sabiamente no caminho reto. Quando virás ter comigo? Andarei em minha casa com integridade de coração. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço as nações daqueles que se desviam. Isto não se apegará a mim. Longe de mim estará o coração perverso. Não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Os meus olhos estão diante sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. E o que usa de fraude não habitará em minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. De manhã em manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Salmos número 101. E agora, continuação, Salmos 102. Ó Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, pois os meus dias se desvaneceram como fumaça e os meus ossos ardem como um tição. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão, por causa do meu doloroso gemer. Os meus ossos se apegam à minha carne,
Sou semelhante ao pelicano no deserto. Cheguei a ser como a coruja nas ruínas. Vigio e tornei-me como um passarinho solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comido cinza como pão e misturado como lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantastes e me arrojastes de ti. Os meus dias são como a sombra que declina, e eu como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre, e o teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é o tempo de te compadeceres dela. Sim, o tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas pedras dela e se compadecem do seu pó. As nações, pois, temerão o teu nome, Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar, atendendo à oração do desamparado e não desprezando a sua súplica. Escreva-se isto para a geração futura, para que um povo que está por vir louve ao Senhor, pois olhou do alto do seu santuário, dos céus olhou o Senhor para a terra, para ouvir os gemidos dos presos, para libertar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se congregam os povos e os reinos para servirem ao Senhor, Ele abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Eu clamo, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles com um vestido envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e a tua descendência será firmada diante de ti. Salmos número 102. E dando prosseguimento, vamos para os Salmos número 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem se supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. Quando o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não a conhece mais. Mas
É de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam seu pacto, e sobre os que lembram dos seus preceitos para cumprirem. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor, vós, anjos, seus poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendize ao Senhor, vós, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendize ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmos número 103, e na continuação, Salmos número 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de honra e de majestade. Tu que te cobres de luz como um manto, que estendes os céus como uma cortina. És tu que pões nas águas os vigamentos da tua morada, que fazes das nuvens o teu carro, que andas sobre as asas do vento, que fazes dos ventos teus mensageiros, de um fogo abrasador os teus ministros. Lançastes os fundamentos da terra, para que ela não fosse abalada em tempo algum. Tu a cobristes do abismo, tu de um vestido as águas estavam sobre as montanhas. A tua repreensão fugiram a voz, do teu trovão puseram-se em fuga. Elevaram-se as montanhas, desceram os vales até o lugar que lhes determinaste. Limite lhe traçastes, que não haviam de ultrapassar, para que não tornassem a cobrir a terra. És tu que nos vales fazes rebentar nascentes, que correm entre as colinas, dão de beber a todos os animais do campo. Ali os asnos montaneses matam a sua sede, junto delas habitam as aves do céu. Dentre a ramagem faz ouvir o seu canto. Da tua alta morada regas os montes, a terra se farta de fruto das tuas obras. Fazes crescer a erva para os animais e a verdura para uso do homem, de sorte que da terra tire o alimento, o vinho que alegra o seu coração, o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que fortalece o coração. Saciam-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, nas quais as aves se aninham, e a cegonha cuja casa está nos cipestres. Os altos montes são um refúgio para as cabras montanhesas, e as rochas para os querigrilos. Designou a lua para marcar as estações, e o sol a hora do seu acaso. Fazes as trevas e vem a noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leões novos, os animais bramam pela presa, e de Deus buscam seu sustento. Quando nasce o sol, logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida, para o seu trabalho até a tarde. O Senhor, ó Senhor, quão uniformes são as tuas obras, todas elas fizestes com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis também o vasto e espaçoso mar, no qual se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios, e o Leviatã que formastes para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês o sustento a seu tempo. Tu lhe dás e eles recolhem. Abre a tua mão e eles
se fartam de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu fôlego e são criados, e assim renovas a face da terra. Permaneça para sempre a glória do Senhor. Regozije-se, Senhor, nas tuas obras. E ele olha para a terra e ela treme. Ele toca nas montanhas e elas fumegam. Cantai ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei os louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me regozijarei no Senhor. Sejam extirpados da terra os pecadores, e não subsistam mais os ímpios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmos número 104, dentro do programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. E agora nós vamos para o Salmos número 105. Pegue sua Bíblia, me acompanhe, vem junto comigo. Salmos, bênçãos para a sua vida. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Regozije-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, os seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu pacto, da palavra que ordenou por 1000 gerações, do pacto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por pacto eterno, dizendo: ali darei a terra de Canaã, como porção da vossa herança. Quando eles eram ainda poucos em número, de pouca importância, e os forasteiros nela, andando de nação em nação, de um reino para outro povo, não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, retirou-lhes todos os sustentos do pão, enviou diante deles um varão. José foi vendido como escravo, feriram-lhe os pés com grilhões, puseram-no a ferro. Até o tempo em que a sua palavra se cumpriu, a palavra do Senhor o provou. O rei mandou e fez soltá-lo. O governador dos povos o libertou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Para a seu gosto dará ordens aos príncipes, dar ordem aos príncipes e ensinar os anciãos a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. E o Senhor multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso dos que os seus inimigos. Mudou o coração destes para que odiassem o seu povo e tratassem astutamente aos seus servos. Mudou o coração. Então Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, os quais executaram entre eles seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou a escuridão que a escurecesse a forma rebeldes a sua palavra. Converteu-lhes as águas em sangue e fez morrer os peixes. A terra deles produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis, E ele falou, e vieram enxames de moscas em todo o seu termo. Deu-lhes saraiva por chuva e fogo abrasador na sua terra.
Feriu-lhes também vinhas e figueiras e quebrou as árvores da sua terra, e lhes falou, e vieram gafanhotos e pulgões em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também todos os primogênitos da terra dele, as primícias da toda a tua força, e fez sair os israelitas com prata e ouro, e entre as suas tribos que havia, quem não havia em todas as suas tribos quem tropeçasse. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o temor deles o dominara. Estendeu uma nuvem para os cobrir e um fogo para iluminar a noite. Eles pediram e ele fez vir codornizes e saciou com pão do céu. E fendeu a rocha e dela brotaram águas e correram pelos lugares áridos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão seu servo. Fez sair com alegria o seu povo, com cânticos de júbilo os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações e eles herdaram o fruto do trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Salmos número 105, palavras de esperança. E na continuação, Salmos 106. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quem pode referir os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que observam o direito, que praticam a justiça em todos os seus tempos. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, para que me alegre com a alegria da tua nação e me glorie juntamente com a tua herança. Nós pecamos, como nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, nem não se lembraram da multidão das tuas benignidades. Antes foram rebeldes contra o Altíssimo, junto ao Mar Vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Pois repreendeu o Mar Vermelho e ele se secou, e fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Salvou-os das mãos dos adversários, livrou-os do poder do inimigo. As águas, porém, cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas palavras dele e cantaram-lhe louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram pelo seu conselho, mas deixaram-se levar pela cobiça do deserto e tentaram a Deus no ermo. E eles lhes deu o que pediram, mas fê-los definhar de doença. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu Datã e cobriu a companhia, e de Abirão ateou-se fogo no meio da congregação, e chama abrasou os ímpios. Fizeram uns bezerros de Horebe e adoraram uma imagem de fundição. Assim trocaram a sua glória pela figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas junto ao Mar Vermelho, pelo que os teria destruído, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não tivesse interposto diante dele para desviar a sua indignação, a fim de que não os destruísses. Também desprezaram a terra aprazível, não confiaram na sua promessa. Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à sua voz, à voz do Senhor, pelo que levantou a sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que dispensaria também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se apegaram a Baal-peor
e comeram os sacrifícios oferecidos aos mortos. Assim o provocaram a ira de Deus com as suas ações, e com uma praga arrebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela praga. Isto foi imputado como justiça de geração em geração para sempre. Indignaram-se também junto às águas de Meribá, de sorte que se sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque amarguraram o seu espírito, e ele falou imprudentemente com os seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhe ordenara. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Serviram os seus ídolos e vieram a ser-lhes um laço. Sacrificaram os seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e das suas filhas, que eles sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim que contaminaram com as suas obras e se prostituíram pelos seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que o abominou a sua herança, entregou-os nas mãos das nações, e aqueles que odiavam dominavam sobre eles, e os seus inimigos os oprimiam, e debaixo das mãos deles foram eles humilhados. Muitas vezes os livrou, mas eles foram rebeldes aos seus desígnios, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição quando ouviu o seu clamor, e a favor deles lembrou-se do seu pacto, e aplacou-se segundo a abundância da sua benignidade. Por isso, fez com que obtivessem compaixão da parte daqueles que o levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o seu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E diga todo o povo, amém. Louvai ao Senhor. Salmos número 106, dentro do programa, já indo palavras de esperança para os Salmos número 107. Salmos 107. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os quais Ele remiu da mão do inimigo, e os que congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminho ermo, não acharam cidade em que habitassem. Andavam famintos e sedentos, desfalecia-se-lhes a alma, e clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele livrou das suas angústias. Conduziu-os por um caminho direito, para irem a uma cidade em que habitassem. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois Ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Quanto aos que se assentavam nas trevas e sombra da morte, presos em aflição e em ferros, por se haverem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo. Eis que lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias, tirou-os das trevas da sombra da morte e quebrou-lhe as prisões. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e eles chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição.
Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. E os que descem ao mar em navios, os que fazem comércio nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no abismo. Pois ele manda e faz levantar o vento tempestuoso, e ele leva as ondas do mar. Eles sobem ao céu, descem ao abismo, esvaece-lhes a alma de aflição, balançam e cambaleiam como ébrios, e perdem todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua habitação, e ele os livra das suas angústias, faz cessar a tormenta, e de modo que se acalmam as ondas. Então eles se alegram com a bonança, e assim ele os leva ao porto desejado. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e louvem na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em deserto e nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em deserto salgado por causa da maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos, que edificam uma cidade para a sua habitação, semeiam campos e plantam vinhas e produzem frutos abundantes. Ele os abençoa, e de modo que se multiplicam de sobremaneira, e não permite que o seu gado diminua. Quanto eles descrescem, os seus abatidos pela opressão, aflição e tristeza, e ele lança o desprezo sobre os príncipes, e os faz desgarrados pelo deserto, onde não há caminho, mas levanta a opressão os necessitados para um alto retiro, e dá-lhes famílias como um rebanho. Os retos o veem e se regozijam, e toda a iniquidade tapa a sua própria boca. Quem é o sábio? Observe estas coisas e considere atentamente a benignidade do Senhor. Quem é sábio? Observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Salmos número 107. Você está ouvindo o programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. E já Salmos 108. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei, sim, cantarei louvores com toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, e eu mesmo despertarei a aurora. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois grande acima dos céus é a tua benignidade, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e veja a tua glória acima de toda a terra. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou no seu santuário, eu me regozijarei, repartirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, também Efraim e o meu capacete. Judá é o meu cetro, Moabe a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filistia brandarei meu triunfo, em triunfo bradarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Porventura não os rejeitastes, ó Deus? Não saiais, ó Deus, com os nossos exércitos. Dá-nos auxílio contra o adversário, pois vão é o socorro da parte do homem. Em Deus fazemos proezas, porque é Ele quem calcará aos pés os nossos inimigos. Salmos número 108, Semana dos Salmos. Agora vamos para o penúltimo salmo dessa sequência. Salmos 109. Ó Deus,
Deus do meu louvor. Não te cales, pois a boca do ímpio é a boca fraudulenta. Se abrem contra mim, falam contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercam com palavras de ódio e pelejam contra mim sem causa. Em paga do meu amor são os meus adversários, mas eu me dedico à oração. Retribui-me o mal pelo bem e o ódio pelo amor. Põe sobre ele um ímpio e esteja à sua direita um acusador. Quando ele for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Fiquem órfãos os seus filhos, e a viúva sua mulher. Andem errantes os seus filhos e mendiguem esmole longe das suas habitações assoladas. O credor lance da mão e de tudo quanto ele tenha, e despojem os estranhos e o fruto do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem tenha pena dos seus órfãos. Seja extirpada a sua posteridade, o seu nome seja apagado na geração seguinte. Esteja na memória do Senhor a iniquidade dos seus pais, pois não apague o pecado da sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que ele faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de benignidade, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para o matar, visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, como de um vestido, assim penetre ele nas suas entranhas como água, em vossos ossos como azeite, em seus ossos como azeite. Seja para ele como o vestido, que com ele se cobre, e como o cinto de quem sempre anda cingido. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus adversários e dos que falam mal contra mim. Mas tu, ó Deus, meu Senhor, age em meu favor, por amor do teu nome, pois que é boa a tua benignidade. Livra-me, pois sou pobre e necessitado, e dentro de mim está ferido o meu coração. E eis que vou contra a sombra que declina, sou arrebatado como um gafanhoto, e meus joelhos estão enfraquecidos pelo jejum, e a minha carne perde a sua gordura. Eu sou para eles objeto de opróbrio. Ao me verem, nemeiam a cabeça. Ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua benignidade. Saibam que isto está à tua mão, que nisto está a tua mão, e que tu, Senhor, o fizestes. Amaldiçoem-se eles, mas abençoa tu. Fiquem confundidos os meus adversários, mas alegrem-se o teu servo. Vistam-se de ignomia os meus acusadores, e cubram-se da própria vergonha como de um manto. Muitas graças darei ao Senhor com a minha boca, pois ele coloca à direita do poder para salvar os que o condenam. Salmos número 109, o penúltimo, né? Gente, agora sim vamos finalizar o Salmos número 110, mas eu quero pedir para você voltar, tá? Depois que nós meditarmos nesse Salmo 110, nós vamos voltar no Salmo 109, tá? Fica aí, não sai daí. Eu quero dar uma palavra sobre esse Salmo número 109. Assim, ao nosso ver, um salmo pesado, né? Um salmo pesado que deseja o mal do próximo, essas coisas todas assim. Mas então você espera aí, tá? Que esse salmo, ele, nos nossos tempos, ele é revertido em bênção. Então você espera um pouquinho, nós vamos para o Salmo 110 e eu volto no Salmo 109 para explicar para você, tá bom? Agora, Salmos 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cedro do teu poder, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder, em trajes santos,
como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita quebrantará reis no dia da tua ira. Julgará entre as nações, enchê-las as de cadáveres. Quebrantarás as cabeças por toda a terra. Pelo caminho beberá da corrente e prosseguirá de cabeça erguida. Bom, como eu falei, agora esse é o último Salmo número 110, tá? Agora nós vamos voltar lá no Salmo número 109, que eu quero explicar para você um pouquinho desse Salmo 109, né? Que fala umas palavras aí pesadonas, né? Mas vamos ver direitinho, eu vou explicar direitinho para você, tá bom? Que não, vamos lá, então vamos para o Salmo 109. É uma reflexão, né? Agora vamos para uma reflexão no Salmos número 109. Ok, então sendo assim, vamos, como eu falei, né? No Salmos número 109, né? Então você não se preocupe, esse salmo é um salmo pesado, né? Mas o que aconteceu? O salmo foi escrito em um momento de aflição e consequentemente de clamor a Deus, né? Também, né? Não fiques em silêncio, ó Deus do meu louvor. Ao pedir isso, é um salmo de Davi. Davi quer que o Senhor se manifeste nas circunstâncias que ele atravessava por causa do pedido, do sofrimento e da perseguição injusta que ele estava sofrendo e cruel que ele vinha experimentando, né? Pois eles abrem a boca perversa e mentirosa contra mim, falam de mim com língua enganosa. Davi, toda essa falsidade agia como alguma coisa, um lado macabro de outra postura negativa, uma atitude irada e violenta, né? Eles me cercam com palavras de ódio, sem motivo me hostilizam. Palavras que Davi estava Davi estava preocupado, né? Para que não diga que Davi está arbitrando por causa própria, ao avaliar de modo a situação, ele apresenta seu procedimento para com os seus perseguidores. Em troca do seu amor, eles me acusavam, né? Que Davi fala, apresenta o procedimento para com os seus perseguidores. Note que Davi é perseguido por pessoas que ele beneficiava e demonstrava amor, motivo pelo qual o pecado daqueles homens era ainda mais repreensível. Enfatizava este disfarce quando assim Davi tinha que não apenas os meios, mas as razões, motivação para descarregar toda a sua indignação contra aqueles perversos. São perversos, né? E ninguém podia dizer que assim que o fizesse seria imotivo. E olha que Davi é segundo o coração de Deus, né? Mas o homem é falho, né? Entretanto, ainda no meio da dor causada injustamente, Davi suprime seus atos de vingança e recorre a Deus. Mas em lugar disso eu oro, né? Essa atitude nos lembra do próprio Senhor Jesus, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que julga retamente, né? É o Senhor Jesus. Mas Davi, ele passou um apuro ali, viu? A maldade dos ímpios não passa despercebida por Deus e receberá devida punição. Nesses versos, Davi roga a Deus que traga aos seus injustos perseguidores as mais severas punições. Ele pede que Deus levante contra eles o mesmo mal que eles produziam, né? E que as orações deles não fossem atendidas, não fossem nem ouvidas nem atendidas, que Deus nem está aí para essa oração desses camaradas, né? Que eles morressem em breve. Olha, Davi, que as suas famílias sofressem com a sua morte e que os seus bens lhe fossem tomados. É do Salmo 109, que não encontrassem misericórdia em parte alguma, que a sua linhagem perecesse, né? E que Deus não perdoasse os pecados e que fossem amaldiçoados pelo Senhor. Palavras duras, né? Que Davi falou e ele não escreveu nos Salmos, né? Muitas coisas aconteceram, né? Mas a gente não vai se aprofundar muito nisso, não. Se você quiser saber mais, você entra aí no próprio YouTube mesmo, procura um pastor que possa explicar melhor para você, porque esse Salmo 109 é um salmo da aflição de Davi. Davi
falou mesmo: ah, Deus, elimina esse povo que eu não aguento mais. Estão me acusando, eu dou amor para ele. É um povo que Davi ajudava. Por isso, né? Então, um salmo, na realidade, esses salmos assim, passou do 100 para cá, já é um salmo que a gente lê, medita assim, mas a gente fica um pé lá atrás, né? Mas não tem nada a ver com os nossos tempos, né? A palavra de Deus é bênçãos, né? De qualquer maneira. Davi está assim, mas ele explicou, é porque ele amava essas pessoas, ele ajudava essas pessoas traidores e o traíram, né? Bom, gente, está explicado Salmo 109, porque tá lendo assim, se não falar também fica chato, né? É um salmo que, pelo amor de Deus, né? É um salmo assim de vingança mesmo, né? Um salmo de indignação, né? A Davi ficou indignado com aquilo tudo, mas tudo bem, né? Foi nos tempos de Davi. Então, gente, nós vamos ficando por aqui e aguarde, a semana que vem tem a próxima sequência dos salmos, é o salmo a partir de 111 ao 120, tá bom? E que Deus possa abençoar você, compartilhe nosso vídeo, nos ajude para a gente ter bastante visualizações, tá bom? A nossa intenção é propagar a palavra de Deus para que você, pelo mundo, se fosse possível, né? Ao mundo, se fosse possível, pregar o evangelho. Que bom que você deita na sua cama, pega o seu celularzinho, faz que nem eu, pega o seu celular, põe na beirada da cama, põe no YouTube, fica ouvindo os salmos aí. Às vezes você não quer ler, né? Às vezes as suas vistas já não alcançam mais a leitura, né? Então ouça os salmos, tá? Os salmos todos, nós estamos com todos os salmos. Procura no YouTube, Palavras de Esperança, Jesus Cristo está voltando. Nós temos nossa playlist aí no YouTube, temos nossa página onde nós evangelizamos através da internet, no Facebook, Palavras de Esperança, Jesus Cristo está voltando. Eu quero agradecer você, me ajuda, gente, vamos divulgar o evangelho, vamos ser um missionário através da internet, né? Às vezes a gente não pode nem sair de casa, né? Porque o negócio está feio, né? Não pode nem sair de casa, mas através da internet você está ajudando também a pregar a palavra de Deus. Me ajuda, vamos juntos evangelizar, vamos pregar a palavra de Deus através. Temos tantos vídeos aí falando da palavra de Deus para não crentes, para pessoas que não conhecem a Deus, tá? Mas aí você nos ajuda, tá? Compartilha numa página aí de evangélica, uma página com muitas visualizações, ajuda a gente. Nós temos nossas músicas também que nós estamos divulgando para cantores gravarem, né? Tá tudo aí, tá? Nosso contato é lanterlinsalvesab@gmail. Tá aí na descrição, tá? A gente deixa tudo aí na nossa página, Palavras de Esperança. Que Deus possa abençoar você, Deus possa abençoar, te dando paz, dando saúde, tá? Dando prosperidade, mas não prosperidade de você pagar e ganhar um carro, chave de um carro, tinha uma empresa, agora tem 3, não, nada disso. Deus não é injusto não, tá? O que Ele dá para você, Ele dá para o teu irmão, dá para o teu próximo. O que Deus nos dá o que nós estamos precisando. Quando você vai procurar, você está procurando o que você quer. Você acha que Deus vai te dar? Não, a vontade tem que ser de Deus para nós. O que Deus nos der é aquilo que nós estamos precisando. Nós temos que entender isso, viu? É aquilo que nós estamos precisando. E também me aguarde, que eu tenho mas esse eu vou fazer com vídeo, né? Vou dar uma arrumadinha no computador aqui, da nossa rádio aqui. Nós vamos fazer com vídeo um programa especial falando de vários vídeos aí na internet. Tem vários vídeos aí que ficam degradando a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Isso é coisa do inimigo, coisa do diabo mesmo, para desvirtuar sua atenção e você não prestar atenção no evangelho e tratam a Jesus Cristo como qualquer um, sabe? Então a gente fica indignado quando vê essas coisas. E eu sei que Deus não precisa de mim, Deus é poderoso para resolver tudo, é supremo, não precisa de mim, mas nós sofremos com isso. Vídeos que degradam a imagem de nosso Senhor, grupinhos, né, de teatro aí, fica fazendo cada teatro besta, sabe? Vai fazer teatro diferente, mas não faz teatro denegrindo a imagem de Jesus. Fala sério, né, meu? É coisa do diabo mesmo, viu? Mas nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, não em nosso nome não, porque nós não somos nada, mas em nome do Senhor Jesus, tudo isso vai cair por terra.
tudo isso vai cair por terra, porque Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele morreu, Ele deu sua vida por nós, Ele ressuscitou, ao terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo, ficou lá em Israel, Jerusalém, Belém, toda aquela Judéia, por mais de 40 dias, subiu aos céus e Ele diz que vai voltar, e Ele vai voltar para buscar o seu povo, resgatar a sua igreja, assim como eram nos tempos de Noé, assim também está sendo os nossos dias. Estão tentando desvirtuar a imagem, dizendo que Jesus não é Deus, mas Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, tá? E Ele está voltando para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, levar para o céu aqueles que fizerem coisas, transgressões, besteiras aí, que paguem. Vocês são bem conscientes, vocês vão pagar por isso. E quem vai julgar vocês? Eu? Não. É o nosso Deus. Vocês todos vão passar pelo tribunal de Deus. Todos vão passar. Então cuidado no que vocês estão fazendo, tá bom? Muito cuidado. Eu vou fazer um vídeo, vou fazer uma programação super especial sobre esse assunto. E eu quero você comigo, tá bom? Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, estejam com todos vocês. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, gente!